Olá, eu sou a Jay e você está ouvindo ao podcast Mães pela Graça. Criar filhos nunca foi simples. Criar filhos tentando fazer tudo do jeito certo, então, menos ainda. Nessa série, vou falar sobre os mitos da boa educação de filhos. Ideias que podem parecer bíblicas, prometem resultados, mas muitas vezes deixam os pais cansados, culpados e ainda mais confusos. Vamos trocar fórmulas prontas por conexão com Deus e com os nossos filhos. Seja bem-vinda à série Mitos da Boa Educação de Filhos. Vamos abrir espaço para a graça e a verdade enquanto somos curadas e criamos os nossos filhos para Deus. Olá, querida Mãe pela Graça! Como é bom estar aqui de novo, gravando para vocês, começando mais um ano do podcast Mães pela Graça e começando uma nova minissérie, um novo tema que eu quero gravar já tem muito tempo. E nós vamos começar hoje essa minissérie chamada Mitos da Boa Educação de Filhos. Mas antes eu quero desejar para você aí um feliz 2026. Espero que todas estejam bem, que todas tenham passado um ótimo final de ano e comecinho de ano aí, e que já estejam aí se preparando, né, para começar de fato o ano. Você é do time que começa o ano só depois do carnaval? Eu não sou não, gente. Aqui a gente já tá a todo vapor, já estamos cheios de projetos sendo colocados em prática, não sem antes ter feito, né, aquela avaliação difícil, mas muito importante do ano que passou. Se você ainda não fez isso, eu te convido a fazer isso, que isso é muito precioso e vai abençoar a tua jornada. E tem um recurso de presente para você lá no site, chamado 2026 pela Graça. Isso vai te ajudar bastante, querida. Baixa lá, é um presente que eu te dou. Já faço isso há uns 4 anos e com certeza abençoa a minha jornada. E eu espero que abençoe a sua também. Então, antes de planejar um ano, é importante a gente avaliar aquilo que passou. E não é tarde para fazer isso agora não, gente. A gente não precisa ser guiado aí por dias, métricas humanas, né? A gente pode entregar tudo para o Senhor. E toda manhã é uma nova chance de recomeço, como é bom contar com as misericórdias renovadas do Senhor sobre as nossas vidas. Que gostoso! E algo que já está acontecendo é o clube de leitura para mães, chamado Mães na Mesma Página. Estamos já na metade do primeiro ciclo e está sendo muito, muito especial, muito gostoso. Aí as leitoras que estão acompanhando o clube, gente, como está sendo gostoso ler com vocês. E se você não conseguiu entrar no primeiro ciclo, não se preocupe que logo, logo já está chegando o dia que eu vou abrir as inscrições para o ciclo 2 do MNMP, né, o Mães na Mesma Página, e aí a gente vai, né, deixar mais gente entrar aí de novo, logo vou anunciar qual vai ser esse livro, então fiquem atentas aí para esses comunicados, acompanhem lá no Instagram, no @JayceEbert, essa é uma novidade, eu estou migrando tudo para esse único Instagram, @JayceEbert, pois, confesso, gente, é difícil administrar mais de um Instagram, e é muito custoso para minha saúde mental. E por esse motivo, você vai me encontrar agora no Jayce Ebert, né? Então, aqui na descrição do episódio você encontra esse @, caso você não saiba como escreve, e você pode me acompanhar por lá. É sempre muito gostoso me conectar com vocês. E lá eu vou avisar quando vai ter abertura de mais uma turma, né? De mais um ciclo do Mães na Mesma Página, quem vai continuar e quem vai entrar. Então vai ser muito gostoso poder contar com novas participantes também nessa tentativa, né, de ampliarmos o hábito da leitura. Algumas já são leitoras dedicadas, outras estão tentando colocar esse hábito na vida de forma mais disciplinada e estamos ali para te ajudar. Então, seja muito bem-vinda caso você queira entrar e participar do nosso clube, Mães na Mesma Página. E vamos lá, então, para a temática mitos da boa educação de filhos. Ai, que polêmico, Jay! Você já começou o ano fazendo polêmica. Ai, socorro! E, gente, é verdade, esse título é um tanto quanto polêmico, eu sei.
E eu quero começar sendo muito, muito transparente com vocês. Eu tive um debate interno longo e profundo sobre fazer ou não esta série. Porque já faz muito tempo que alguns temas relacionados à família, em especial educação de filhos, no meio cristão, me incomodam. E eu sinto um chamado muito forte para falar sobre essas coisas. Mas eu confesso que por muito tempo eu tive medo. Temor de homens mesmo, sabe? Eu não vou nem ficar rodeando aqui, que é outro tipo de medo. Eu sofro dessa tentação, é um pecado que eu preciso abandonar. E eu me arrependo disso, e por isso hoje eu tô aqui começando essa série. Largando esse temor de homens, aquele medo de ser cancelada, de ter muita crítica, de não aguentar, e enfim, eu preciso abandonar isso e falar sobre coisas que o Senhor tem colocado no meu coração. Sinto realmente um chamado para isso, queridas. Tentei já de várias formas fugir, mas cá estou gravando essa série. O meu objetivo aqui é que ela abençoe a sua vida de forma muito especial, de forma muito direta, e que também edifique a Igreja de Cristo, e que tudo isso seja para a glória de Deus. Pela graça de Jesus, queridas, chegou um livro às minhas mãos, um livro maravilhoso que acabou inspirando o título dessa série, que é um livro que está em inglês, que se chama The Myth of Good Christian Parenting, que seria o mito da boa parentalidade cristã. E é das autoras Marissa Franks Burt e Kelsey Kramer McGinnis. E para quem está assistindo no YouTube, é esse livro aqui, ó. Quem está só no Spotify, depois eu vou colocar o link aqui, você pode procurar ele. Quem lê inglês, gente, sério, eu não poderia recomendar mais a leitura desse livro. É um livro que colocou em palavras muitas coisas que eu gostaria de dizer. Ele ainda não foi publicado em português, eu digo ainda, com a esperança de que ele venha a ser publicado no Brasil em breve. É sim um livro polêmico, já pelo título a gente vê isso. As autoras, elas são muito ousadas nas afirmações delas, na abordagem que elas usam, mas quando eu fui lendo esse livro, eu fui sentindo como se alguém estivesse colocando em palavras grande parte dos meus incômodos. Eu comecei a sublinhar páginas inteiras. Você já leu um livro assim, que você vai sublinhando, você vê, nossa, mas eu estou sublinhando o livro inteiro agora? E eu fui anotando do lado, uau, é isso, e até lágrimas ao lado de alguns parágrafos. Porque esse tema, sim, gente, ele mexe muito comigo. E não é só porque eu sou mãe de 3 crianças que precisam desesperadamente da minha direção. Né? Eu sou essa mãe cristã que está educando. Eu e meu marido estamos ali, né, nas trincheiras. Estamos no olho do furacão, como eu sempre falo para vocês. Eu não falo aqui de um lugar de quem já viveu, já experimentou, já sabe, mas sim de alguém que estuda muito o tema e quer compartilhar aquilo que tem descoberto através dos estudos, né? E esse tema me incomoda por eu ser essa mãe, mas também, gente, porque eu venho de um lar cristão no qual os pais seguiram essa cartilha dos bons pais cristãos, né? E sinta aqui as aspas em torno dessa expressão de bons pais cristãos. E os meus pais fizeram isso com as melhores intenções, mas acabaram causando em mim alguns traumas, especialmente no meu relacionamento com Deus. E esses traumas se perpetuaram por muitos anos. E naquela época não se sabia o que se sabe hoje. E a gente não pode avaliar os nossos pais a partir da nossa perspectiva do presente. E eu acho que isso é muito importante a gente mencionar logo agora, no primeiro episódio dessa série. Se a gente avalia o passado usando o conhecimento do presente, a gente está praticando o que se chama de presentismo, né? Que é julgar o passado com as lentes do presente. E é muito desonesto praticar isso quando se fala de educação de filhos. A gente ficar dizendo para os nossos pais que eles não poderiam ter feito daquela forma porque isso causa XYZ, eles não sabiam. E
até certo ponto, não tinham como saber certas coisas, porque não havia ninguém falando disso, não havia conhecimento sobre isso. Agora, hoje, nós sabemos outras coisas. Hoje temos acesso a conhecimentos diferentes. E sabendo o que sabemos hoje, nós podemos, na verdade, nós devemos reavaliar a forma como nós temos ensinado as famílias a educar as crianças. E eu sei que talvez muitas de vocês já estão pensando, tá, mas a Bíblia não muda. É verdade, a Bíblia não muda. Agora, muito do que tem sido ensinado não é, de fato, a Bíblia, mas sim uma interpretação única da Bíblia. E pais de primeira viagem com pais de filhos pequenos, e os filhos pequenos são grupos vulneráveis demais. Quando a gente pensa assim, né? Eu, como mãe, sendo mãe de primeira viagem com um bebê no colo, eu sou uma pessoa muito vulnerável no tema educação de filhos, porque eu estou ali vivendo essa experiência pela primeira vez, e aquele bebê é mais vulnerável ainda. E nós, como pais, nós queremos o quê? Acertar. Nós temos um desejo profundo de acertar. Nós que amamos a Jesus, queremos seguir aquilo que a Bíblia manda. Nós queremos obedecer a Deus, esse desejo está no nosso coração. Agora, o desejo de obedecer a Deus não de fato nos faz obedecer. Você entende isso? A gente não tem o conhecimento pleno da vontade de Deus só porque a gente deseja obedecer a Deus. A gente busca conhecimento em tantos lugares. A gente busca aprender de tantas fontes. E a gente nem sempre realiza aquilo que é o que o Senhor quer de nós, só porque a gente deseja fazer isso. E acabamos sendo tão vulneráveis como pais de primeira viagem, nossos filhos pequenos tão vulneráveis. E aqui eu vejo que há um descuido muito grande com esses pequenos que precisam do cuidado maior da igreja e dos seus líderes. É um tema que precisa, sim, ser olhado com mais cautela, com mais temor, com maior zelo, porque são vulneráveis. A mãe e o pai que estão ali buscando aprender, tentando fazer o melhor, será que eles precisam de uma fórmula pronta? Será que eles precisam saber da experiência de uma família e imitar aquela experiência? Será, gente, que a gente precisa de uma única interpretação, de um método de educação de filhos? Será que é isso que esses pais de primeira viagem tão vulneráveis precisam? E aí que eu digo que a igreja, né, como corpo de Cristo, seus líderes precisam tratar com muito cuidado, muito zelo, esses pequenos. Dito tudo isso, né, eu quero reforçar aqui a minha recomendação da leitura desse livro e já dar o crédito para a grande maioria das coisas que eu vou falar aqui nessa série. Deixar claro que ela não é o produto da minha genialidade, que é inexistente, que ela surge da leitura desse livro, outros também, mas em grande parte desse livro, de estudo, muita oração, conversa com outras mães, com pessoas ao meu redor, e também das minhas próprias angústias, claro, e perguntas da maternidade. E por que, gente, falar disso agora? Por que eu decidi trazer esse tema? E é porque eu sinto que é disso que nós, mães, precisamos. Talvez você já tenha sentido algo do tipo, eu vou fazer tudo certo. Início de ano, esse ano as coisas vão andar nos trilhos aqui em casa. Eu vou seguir as orientações sobre educação de filhos. Eu vou ler os livros, aí eu ouço todas as pregações, eu anoto as frases que eu tenho que dizer, participo dos cursos, mas mesmo assim algo não se encaixa e você continua se sentindo confusa. Ou talvez você já está com os filhos um pouco maiores e você olha para trás e pensa, poxa, eu fiz o que me disseram para fazer, mas as coisas ainda estão quebradas dentro da nossa família. As coisas não estão do jeito que me falaram que iriam estar. E já no início do livro, as autoras falam sobre isso, sobre
pessoas feridas por ensinamentos a respeito da autoridade, obediência, disciplina e pecado, que vieram com boas intenções, no geral, mas produziram consequências muito dolorosas. E esse é o nosso ponto de partida. Como foi que a gente chegou aqui? Antes de continuar o assunto de hoje, eu tenho um recado rápido para te dar. O podcast Mães pela Graça só é possível graças a mulheres que acreditam nesse ministério. Se o MPG já te abençoou de alguma forma, considere se tornar uma mantenedora dessa obra. A sua contribuição pode ser única ou recorrente. Eu vou deixar o link para você contribuir aqui na descrição desse episódio. Muito obrigada por fazer parte dessa obra e contribuir para que o reino de Deus avance através de mães que vivem pela graça. Como chegamos aqui? Quando a gente fala sobre os mitos da boa educação cristã, a gente não está falando de um livro, a gente não está falando de uma denominação, a gente não está falando de uma igreja específica. Nós estamos falando aqui de um movimento cultural maior que foi se formando ao longo de muitas décadas, das últimas décadas. Depois da metade do século XX, especialmente no contexto evangélico, e eu estou falando aqui dos Estados Unidos, né, que é de onde esse livro vem, e parênteses aqui, nós brasileiros importamos muita coisa de lá. Se você for ver os livros de educação de filhos que você já deve ter lido, e que você tem aí na sua prateleira, ou que te recomendaram, são, na sua grandíssima maioria, escritos em inglês e traduzidos para o português, né? Já começa por aí que a gente sai importando tudo de lá. Fecha parênteses. Então, depois da metade do século XX, no contexto evangélico, houve uma grande preocupação com formar famílias cristãs modelo para combater a cultura. E aí começaram a surgir métodos fechados para a criação de filho. Nós precisamos combater a cultura está estragando as famílias, nós precisamos, então, criar métodos de educação de filhos. E aí apareceram fórmulas prontas. Se você fizer X, Y e Z, seus filhos vão ser obedientes, piedosos, bem-sucedidos. Os seus filhos seguirão a Deus se eles aprenderem a te obedecer. Até hoje eu escuto essa frase. Esses dias mesmo eu vi no Instagram a frase bem grandona num post, né? Se os seus filhos não aprenderem a obedecer os pais, eles não aprenderão a obedecer a Deus. E aí toda uma explicação lá, né? E a gente fala isso até hoje, né? Que eles precisam aprender a obedecer aos pais para aprender a obedecer a Deus. Isso surgiu na metade do século XX. Essa ideia vem lá dos Estados Unidos a partir dessa época, porque da Bíblia não é. Né? Isso surge a partir desse movimento cultural dentro do contexto evangélico lá nos Estados Unidos. E aí foi se escrevendo materiais com esse esqueleto por trás, né? E esses materiais misturavam interpretações únicas da Bíblia, conselhos práticos, experiências pessoais e a cultura da época. Então, um livro que foi escrito nos anos 80, né, ele vai ter a interpretação bíblica daquele autor, conselhos práticos daquele autor, as experiências pessoais daquele autor e a cultura daquela época. E foi se criando essa ideia de que existe sim uma receita garantida para produzir filhos cristãos bem criados, né, aquele filho cristão exemplo, modelo, bem comportado. E o problema qual que é o problema aqui? Porque, né, a gente quer um filho cristão bem criado, vamos confessar, né, que no fundo, talvez é isso que a gente quer, né? O problema é que os filhos, gente, eles não são um projeto, né? Eles não são um projeto de controle de qualidade. Eles não são algo para nós depositarmos nossas expectativas e criarmos como um modelo para mostrar para alguém. E também, gente, a obediência externa não significa a transformação do coração. Nós conseguimos, sim, adestrar uma criança. Isso é possível. Mas isso não significa que está se gerando um coração transformado. E também que o coração humano é um negócio muito complexo. Não funciona como equação matemática.
A gente não pode decidir que se funciona certo para uma criança, vai funcionar igual para outra, se funcionou naquela família, vai funcionar igual na outra. Não funciona assim. Só que mesmo assim, mesmo tendo essas verdades como óbvias para nós, muitas mães e pais cristãos passaram a acreditar que, se o filho não corresponde, a culpa é exclusivamente dos pais. E se o filho deu certo, os pais podem se orgulhar do método aplicado. E aí vem as duas palavrinhas que eu já usei algumas vezes aqui no podcast, que é crédito e culpa. 2 fardos que nós carregamos na maternidade ou paternidade também. A gente gosta de pegar essa mochilinha pesada e sair carregando por aí. De levar a culpa quando alguma coisa dá errado. E de carregar o crédito também quando alguma coisa dá certo. E não contar com a graça de Jesus. E eu não estou isentando os pais da responsabilidade grande que temos. Nós temos, e você que já me acompanha aqui por mais tempo sabe. Né? Esses dias me falaram assim, você vem com essa voz suave, logo vem, né? Já chamar a gente para responsabilidade. Porque sim, nós temos uma responsabilidade muito grande na educação dos filhos. Mas não é para que a gente sinta culpa e não é para que a gente carregue crédito também. Porque isso acaba produzindo peso, medo, comparação, vergonha e também silêncio sobre as nossas lutas reais. Acaba que a gente não consegue falar sobre as nossas lutas verdadeiras dentro da própria igreja. E acaba que dentro da própria igreja é o lugar que nós nos sentimos mais envergonhadas quando a educação dos nossos filhos está, entre aspas, aquém do esperado pelo meio evangélico. E para muitas famílias, historicamente falando, e as autoras apresentam pesquisas para comprovar isso, se produziu relações frágeis, uma espiritualidade baseada na performance, filhos que associam Deus à pressão e controle, um relacionamento de barganha com Deus. E quando eu falo relações frágeis, é uns com os outros e também com o Senhor. Porque é muito baseada num sistema de recompensa e punição. E não é por falta de amor, não é por falta de oração, não é por falta de temor a Deus. Esses pais fizeram isso com amor, com oração, com temor a Deus. Mas foi por falta, talvez, de informação ou por falta de senso crítico diante das ideias que pareciam bíblicas, mas que eram mitos travestidos de promessas espirituais. E é muito importante eu deixar claro para vocês que essa minissérie não é uma caça às bruxas. Eu não vou ficar mencionando aqui nomes de onde eu vi isso, onde eu li aquilo. As autoras do livro que está baseando essa minissérie, elas fazem isso. Elas, se vocês lerem o livro ali, elas vão dizer com todas as letras onde elas leram, quem falou, e eu não vou fazer isso aqui. Essa minissérie, ela não é um ataque à igreja, não é um espaço para você humilhar os pais e mães do passado. E também não é um manual de criação perfeita. De dizer assim, agora então faça assim que esse é o jeito. Senão a gente vai pelo mesmo caminho, né? E não é um lugar para você sair dizendo que seus pais erraram em tudo. Não é isso, né? A gente precisa perdoar. E eu sempre digo que a melhor forma da gente honrar os nossos pais na vida adulta, como filhos adultos, é através do perdão. Todos nós precisamos olhar para trás, reconhecer aquilo que foi bom, no meu caso teve muita coisa boa, e perdoar por aquilo que não foi tão bom. E seguir honrando os nossos pais, amando-os. Eu já pude conversar sobre todas essas coisas com a minha querida mãe, e com muita sabedoria, maturidade, ela sempre me acolheu. Então, não existe mágoa, não existe relacionamento quebrado entre nós, existe perdão, existe uma ponte que foi construída pela graça de Jesus e nós somos muito gratos por isso.
Então, esse caminho existe para você também, caso o seu relacionamento esteja quebrado hoje com seus pais. Ou caso você esteja magoada, né? Mas não é para você ouvir as coisas que eu tô falando aqui e ficar pensando, nossa, tá tudo errado, foi tudo errado. Não é isso. Mas sim para você pensar como que você vai conduzir, a partir de agora, a educação dos seus filhos. Para você repensar o de hoje em diante. E perdoar seus pais pelo passado. E se você sentir que tem algo ali no seu coração sendo desenterrado, algo tá te incomodando, algumas gavetinhas sendo abertas ali que estão mexendo demais, procura ajuda, procura conversar com alguém. Isso é importante para que você possa trabalhar e processar todas essas coisas. Então eu quero propor algumas coisas com essa minissérie. Eu quero que a gente possa questionar os mitos que parecem ser bíblicos, mas talvez não são. Eu quero reconectar a disciplina e a autoridade com o Evangelho, da graça de Jesus. Eu quero te ajudar a ser curada da culpa desnecessária. E eu quero abrir um espaço para conversas honestas. Eu não sei como que você chega aqui nessa minissérie hoje. Talvez você chegou aqui só curiosa para saber o que eu ia falar desse tema. Talvez você já está discordando de tudo que eu falei aqui. Mas eu quero te convidar a se abrir para ouvir o que vai ser falado durante esses episódios, para que a gente possa juntas pensar sobre como nós queremos criar os nossos filhos e se de fato nós estamos criando eles com o Evangelho da Graça na mesa e com as nossas Bíblias de fato abertas, dando espaço para o Espírito Santo nos conduzir. Então, ao longo da série, eu vou dialogar muito com as reflexões dessas autoras do livro, algumas pesquisas que elas citam, alguns exemplos que elas dão ou que eu posso trazer também para vocês, resultados dos meus estudos, né, como terapeuta familiar e como aluna de psicologia. Eu não sou teóloga, no sentido de ter feito faculdade de teologia, mas posso dizer que sou um pouco no sentido de ser uma estudante da palavra de Deus e ser uma pessoa que ama ler a Bíblia, ama estudar a palavra de Deus, e quando se trata do tema família e educação de filhos, a Bíblia sim é o meu primeiro livro de estudo, e vocês podem ter certeza de que tudo que é estudado e falado nesse podcast é submetido à palavra de Deus como nosso primeiro, como a nossa regra de fé. Então, sempre que eu trouxer as ideias do livro, eu vou falar do livro, mas sempre lembrando que nós estamos submetendo tudo à palavra de Deus. Essa minissérie vai ter provavelmente 10 episódios, contando com esse de hoje. Esse foi de introdução para você entender o que a gente vai conversar aqui, e ao longo dos próximos episódios a gente vai falar sobre alguns mitos específicos que temos acreditado ao longo dos anos sobre educação de filhos. Vamos falar sobre vários temas importantes para que a gente entenda de que forma a gente quer conduzir a educação das crianças. Se você se identifica com esse tema, se você já sentiu peso, culpa, frustração ou confusão na educação cristã dos filhos, se você sente que algo não está tão legal aí, se você está curiosa para saber se o que você tem feito é o correto, se você sente que talvez o que você tem praticado na sua família é mais um adestramento do que uma verdadeira condução dos filhos pelo Evangelho, eu quero te convidar para ficar comigo nessa série. Nós vamos caminhar devagar, semana por semana, com as nossas Bíblias abertas, mas com o coração aberto, te peço, e com respeito pelas histórias reais. Eu tenho certeza que muitas histórias vão chegar a mim ao longo dessa série, e com permissão eu vou compartilhando aqui nos episódios também, para que nós todas sejamos abençoadas por esse compartilhar. Que o Senhor abençoe muito a sua vida. Nos vemos no próximo episódio. Obrigada por estar comigo nessa semana. Se quiser se conectar comigo nas redes sociais, me siga no @GeiseEbert. Por lá estou sempre compartilhando as novidades da minha jornada, como a abertura do Clube Mães na mesma página, publicações e muito mais. Será uma alegria me conectar com você. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.